Já sabíamos que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos significava um retrocesso, sobretudo para os direitos civis. O presidente estadunidense ordenou a remoção dos termos LGBTQIAPN+, reconhecendo apenas 2 gêneros. Quem vai contar pra gente isso é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Ele nem bem começou o governo e já tá fazendo merda, né? Ótimo termo merda, falar lambança, tentar amenizar, mas é exatamente isso, Sofia. Com M maiúsculo aí, inclusive de Pablo Marçal, né, o Marçal do Pablo. Por que a gente está falando, né, da questão dos direitos civis? Porque, para começar, você remover das agências, né, dos sites oficiais, do serviço oficial, o termo significa pura e simplesmente já invisibilizar. E o processo de invisibilidade é um processo também de violência, por mais que muita gente ache que não, que a violência muitas vezes é só física, mas não. Esse processo também é um processo de violência. Quando você nega a existência de pessoas, né, de corpos dissidentes, de pessoas que são divergentes a você, você também está negando o acesso a vários serviços, à dignidade e também validando um discurso violento de forma física e psicológica também contra essas pessoas. Então, por mais que para muita gente pareça simples, essa modificação do Donald Trump, ela tem uma carga muito grande, um retrocesso muito grande, e ela pode sim significar um momento de violência aí contra pessoas, contra a comunidade LGBTQIAPN+. Isso já vem acontecendo, né, no mundo inteiro, infelizmente, inclusive no próprio Estados Unidos, mas o Trump ele vai aprofundar isso com toda certeza. Eu vou te pedir, Sofia, por favor, para trazer a matéria, né, falando sobre essa decisão, essa ordem, né, do Donald Trump. E a gente, inclusive, vai trazer um dado interessante, que muita gente acha que os Estados Unidos é um país das maravilhas, é um país maravilhoso, é aquele país que é exemplo para o mundo inteiro, e não é bem assim, apesar realmente da luta muito grande da comunidade no país, não é assim, não é um país lindo e ideal para o mundo, não, tá? Vamos lá, Sofia? No discurso de posse, Trump também fez um discurso sobre a questão de gênero, sobre masculino e feminino. O Trump que já tem um posicionamento conhecido transfóbico, né? Vamos ver o que ele disse. Essa semana, eu também vou terminar a política para tentar incluir raça e gênero em todos os aspectos da vida pública. Vamos formar uma sociedade daltônica que será baseada em mérito. Vamos lá. Parece um discurso lindo, né? Vamos criar uma sociedade daltônica, mas isso seria lindo se realmente não existisse racismo, né? Agora, quando o racismo existe, e existe muito, aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos também, e você faz de conta que ele não existe, isso não é promover a justiça. Muito pelo contrário, é perpetuar a injustiça, né? Sophie, aproveitando esse parêntese, acho importante a gente lembrar justamente sobre o princípio da isonomia, né? Que é tratar como desiguais, como iguais, que é um processo aí justamente de você buscar uma igualdade, uma equidade. E aí tem um ponto. Se quando a gente tem uma comunidade, uma população que ela frequentemente tem os seus direitos negados e não é tratada como igualdade, a gente precisaria, então, do princípio de equidade, a gente precisaria garantir esses direitos, inclusive com mais legislações, com mais políticas voltadas para esse público. Então, é o mínimo que a gente espera que deveria acontecer. E esse discurso é o mesmo discurso da democracia racial do Brasil, é um discurso meritocrático, basicamente, que é nada além do que apenas excludente. É só isso que o Donald Trump está fazendo. Inclusive, eu tenho até medo, às vezes, quando esse discurso vem nessa linha, sabe? Porque eu prefiro o Donald Trump como ele é, né, transfóbico do jeito que ele é, porque você já sabe quando você aponta, você já sabe quando ele fala, como o Bolsonaro, como ele é, você sabe o que ele está falando.
quando eles tentam, né, disfarçar e eles utilizam essas estratégias, a gente ainda vai ter pessoas que vão dizer, não, mas esse discurso não é um discurso tão ruim assim. Na verdade, ele está falando sobre igualdade, sendo que não é sobre igualdade, pelo contrário, é sobre exclusão. Esse ponto, Sophie, por favor. A partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos de que temos apenas 2 gêneros, masculino e feminino. Bom, achei que essa fosse uma questão de saúde, Sakamoto, não de decisão política. Mas me diga você o que você disse, como é que você viu, né? Essa fala do Trump, mas era esperada, né? Mas ouvindo agora do presidente empossado dos Estados Unidos... Está me ouvindo? Agora sim, diga lá, Sakamoto. Está me ouvindo ou não? Sim, ouvindo. Eu não estou... Agora, que beleza. Agora ele não me ouve. Gente, estamos sendo sabotados hoje aqui. Está me ouvindo? Teste. A quem interessa calar Leonardo Sakamoto? Desculpa, não resistir. Eu tô, agora não. Ó, quando você me ouve, eu não te ouço. Quando eu te ouço, você não me ouve, agora eu não te ouço. Tá acontecendo alguma coisa aqui na nossa comunicação. Ô, Jamil, você que tá aí, tá me ouvindo e eu consigo te ouvir. E aí, sobre essas questões de gênero, o que é bravata, o que é verdade em relação ao Trump nessa sua fase 2.0? Diego, não tem bravata nenhuma. É o ultraconservadorismo sendo implementado. Perdão, é aquela brincadeira que foi feita no Brasil, logo no começo do governo Bolsonaro, meninos usam azul, meninas rosa, lembra daquela história? Aquilo ali era, obviamente, uma brincadeira, uma ironia, etc., mas que hoje ela se transforma em lei. E o que é que diz essa lei? Vamos lá, vamos tentar entender. Primeiro, só existe a definição biológica de gênero, de sexo, ou seja, só existe homem e mulher. Não há nenhum espaço para nada mais. É isso que o Donald Trump está dizendo. Agora, não é uma declaração. Isso que a gente precisa entender. É uma orientação, uma decisão para que as agências federais americanas, para que os militares americanos, para que basicamente o Estado, né, a máquina estatal americana, passe a considerar essas duas opções como as únicas duas opções. Ou seja, vamos aqui tentar resumir. Documentos, passaporte, não vai haver nenhum outro espaço para nenhuma outra definição de gênero. Esse é o primeiro dado concreto, não é uma questão só retórica nas redes sociais, eu digo isso, eu digo aquilo, não. É uma questão absolutamente que vai ser traduzida em documentos de nascimento, documentos, obviamente, de identidade, carteira de motorista, enfim, tudo que você possa imaginar. Agora, não é só isso. Também tem uma definição que acaba afetando programas de saúde, como você colocou, programas educacionais, programas de defesa de direitos humanos, programas de defesa de ativistas, todos aqueles que fujam justamente dessa definição, ou que tenham uma agenda que seja, por exemplo, de defender pessoas trans em locais de trabalho, em escolas, ou etc., param de existir. No fundo, param de receber esse dinheiro, porque, obviamente, essa é uma definição que, a partir de agora, oficialmente, nos Estados Unidos, sequer existe. Então, é muito grave, é muito profundo e é muito revelador essa guinada ultraconservadora. Não dá para dizer aqui. Era isso, Dai? Era exatamente isso. A gente precisa entender que são políticas, que existe uma linha ideológica e que essa linha ideológica, ela em nada busca, e eu gosto muito de repetir isso, a ideia de igualdade entre nós, que todos somos iguais, inclusive é uma frase que me irrita bastante, tá? Todos somos iguais, só que na sociedade, infelizmente, nós somos tratados como diferentes, então a gente precisa fazer um processo de luta para que haja essa equidade. E aí, Sophie, quando a gente tem um Donald Trump voltando com esse discurso, voltando com esse conservadorismo, voltado todo para uma comunidade, eu até li aqui no chat uma pessoa não ouviu falando, será que agora a Jojo Todinho, ela vai prestar atenção, ela vai entender o que aconteceu? Não, porque infelizmente tem gente que ainda compra esse discurso, que ainda acha que está tudo certo,
muito por justamente isso que a gente fala desde o começo, porque o Donald Trump ele vem com uma ideia de amenizar, bem entre aspas, as palavras que ele começou a utilizar. Isso é um processo de estratégia, justamente para a gente não conseguir apontar que ele está sendo, nesse momento, LGBTfóbico, que ele está contra toda uma comunidade, que ele está violando direitos civis. E aí a gente pode também trazer uma questão. A gente recentemente teve, durante a própria cerimônia ecumênica na Catedral Nacional em Washington, a gente teve a bispa Maria Edgar Budd, que falou um pouquinho para o Trump ali sobre a questão dos imigrantes e da comunidade, né, LGBT, que é a PN+, inclusive citando ali, olha, que milhões de pessoas depositaram confiança nele, que ele deveria, muita gente então não se sentiu, inclusive, amada, não vai se sentir acolhida por ele, e aí ele pede, né, para que o Donald Trump olhe por todas as pessoas. E é interessante porque isso deu uma alfinetada tão forte no ego do Donald Trump que ele até pediu para a bispa pedir desculpas e ela não pediu, inclusive, disse que não vai pedir, ainda bem. Aí eu vou te pedir, Sofia, por favor, para colocar o discurso dela, tá com legenda, mas a gente faz um resumo aqui no finalzinho da fala. Por favor, Sofia. One final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families. Some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away. Let me make one final plea. É isso, né? Eu gosto muito do ponto em que ela cita, né, que essas pessoas que estão com medo são crianças gays, lésbicas e transgênero, e são famílias, né, republicanas, democratas, independentes, algumas temendo pelas vidas delas, e as pessoas que fazem nossas colheitas, limpam nossos prédios, trabalham em granjas e em frigoríficos, que lavam louças após comermos em restaurantes, que fazem plantões noturnos em hospitais, elas podem não ser cidadãos, ou ter a documentação necessária, mas a vasta maioria dos imigrantes não é criminosa, eles pagam impostos, são bons vizinhos, são membros de fé das nossas igrejas, mesquitas, sinagogas e templos. Então, e aí ela finaliza dizendo: Senhor presidente, peço que você tenha piedade daqueles das nossas comunidades cujos filhos temem que seus pais sejam levados, né? E é um discurso muito forte, extremamente necessário, tanto que incomodou o Trump, e era para incomodar mesmo, e que bom, né, que a gente tem a bispa que não abaixou a cabeça, ainda não disse, já declarou hoje que não vai pedir desculpas, mesmo com o presidente querendo esse pedido de desculpas. Mas o que a gente vê é justamente esse avanço, né, um avanço de uma política conservadora de retirada de direitos, o que é muito triste, né, Sofia? Com certeza, Day, é muito triste. E eu queria dizer alguns pontos aqui. O Trump fala só existem 2 gêneros, masculino e feminino, e esse é um discurso muito comum associado a essa questão biológica, né? Então, só tem sexo biológico masculino e feminino, então, portanto, só existe gênero masculino e feminino.
Para começar, sexo não é só masculino e feminino. Mesmo sexo, não tô falando, eu tô falando biológico, não estou falando social, do cultural. Você tem as pessoas intersexo aí para provar que não é só masculino e feminino. O que acontece é que eles fazem questão de patologizar. Eu já vi professor de embriologia em universidade dizendo que se não consegue definir exatamente se é masculino ou feminino, é uma emergência médica. Sim, é uma coisa absurda. Então, aí já começa o problema. Inclusive, existe uma discussão enorme sobre essa questão de que, ao mesmo tempo que as pessoas dizem, nossa, você não pode de jeito nenhum fazer cirurgia de mudança de sexo em criança e adolescente, o que a própria comunidade trans concorda, na hora que a gente está falando de crianças intersexo, todo mundo quer correr para fazer cirurgia. Então, começa por aí. O sexo biológico já não é binário. Mas, enfim, e se você discorda é porque você não sabe nada de biologia. Desculpa, pega qualquer livro de biologia e vai estudar a definição de determinação sexual que você vai ver que não é tão simples assim. Vamos além. Daí vai falar de gênero. Se você vai insistir para mim que homem é quem tem pênis e mulher é quem tem vagina, então você não pode associar os termos homem e mulher a absolutamente nada além de ter pênis e ter vagina. Se para você ser homem é ter pênis, você não pode dizer que homem usa calça e mulher usa saia, porque isso não tem nada de biologia nisso. Desculpa, não tem biologicamente homens são incapazes de vestir uma saia. Não existe isso. Você não pode dizer que as palavras terminadas em O são masculinas, as palavras terminadas em A são femininas, os artigos, os pronomes que você vai usar. Isso não tem nada de biológico. Não tem nada. Isso é puramente social. Então, se você realmente vai insistir que biologicamente que se define o que é homem e o que é mulher, basicamente homem e mulher perdem qualquer significado para todo um monte de coisas que eles querem que signifique, porque quando as pessoas vêm com essas palavras, com esse discurso, normalmente elas já estão querendo impor o que é uma atividade masculina, o que é uma atividade feminina, roupa masculina, roupa feminina, maneira de se portar masculina, maneira de se portar feminina, posição na sociedade masculina, posição na sociedade feminina. Nada disso é determinado biologicamente. Nada disso é determinado biologicamente. Não faz sentido querer colocar essas duas coisas juntas. O que eles estão tentando fazer é impor uma posição a uma pessoa de acordo com o corpo dela. E é nessa hora que eu quero ouvir, de verdade, Daiane, depois eu quero ouvir a sua opinião antes da gente fechar esse corte, porque é uma coisa que eu penso, mas que eu gostaria de ouvir você sobre isso. Que apesar da gente agrupar as pessoas trans no LGBTQIAPN+, às vezes eu acho que a luta trans tem mais a ver com a luta racial do que com a luta dos homossexuais, por exemplo. Às vezes eu tenho a impressão que a nossa luta está mais relacionada com a de vocês. Justamente porque vocês, no caso, uma característica física aí determinante na cor da pele, a gente uma característica física determinante nas genitais, e em vários momentos eu olho assim essas lutas, eu acho que a gente está mais próximo das pessoas negras do que das pessoas homossexuais, apesar de quererem agrupar tudo. Enfim, só um pensamento aqui, queria ouvir você, Dai, porque eu não tenho certeza disso, é só uma impressão mesmo. Deixa eu te falar uma coisa, eu também tenho essa impressão, inclusive, eu gosto muito quando a Erika Hilton ela se define como travesti, também é um ponto de marcação, e até quando a gente tem um processo de trans e travestis, existe uma ideia de elitismo, né, no termo trans, e no termo travesti já é subalternizado, então tem ET de travesti, que é uma pesquisadora também, a Erika Hilton. E eu concordo com você nesse ponto, sabe? Eu acho que existe essa linha muito, muito pequena, muito tênue, e justamente porque... e aí, né, muito da minha vivência, acho que da sua também, Sofia, a gente percebe que tem determinados grupos que têm passabilidade. Então, por exemplo, um homem gay de classe média alta, se ele, né, não tiver determinados jeitos, inclusive, desculpe o termo, mas o termo utilizado na comunidade se ele não for afeminado, ele vai ter uma passabilidade tranquila, ele vai conseguir seguir a vida dele sem muitos percalços.
Inclusive, ele vai ser, inclusive, aquela pessoa tida como padrão, né? E quando a gente vai ser usado como token até da família tradicional, né? Olha, tá vendo aqui? Eu tenho um amigo gay, eu não sou homofóbico, porque aquela pessoa ali se enquadra, se encaixa em determinados padrões, mesmo que ela seja, né, que ela esteja ali na sigla, na legenda. Então, sim, eu concordo com você. A luta ainda é muito grande. Só para falar academicamente, na academia, às vezes a gente precisa lidar com alguns grupos assim, que acham que pelo fato de ser gay ou ser uma lésbica, e aí, por mais que tenham privilégios, a pessoa não reconhece privilégios apenas por alguns marcadores ali de categoria, o que também é complicado. Então, eu entendo realmente esse pensamento e concordo plenamente com ele. Infelizmente, a gente ainda está numa disputa aí de espaço até entre os nossos, que determinadas pessoas não conseguem perceber os seus próprios privilégios. Então, é realmente doloroso e também dá margem para a gente, como Trump, né, utilizar esse tipo de discurso. Inclusive, eles o dizem, né, se nem eles tentam universalizar a gente, né, se nem vocês se entendem, então imagina como é que a gente vai conseguir compreender todo o universo. É isso, Sofia. Perfeito. Então, chat, não saiam daí que logo, logo a gente volta com mais plantão do Meteoro. Até lá!